Era bom vocês voltarem a ter o hábito de trazer a Bíblia, né? Não é? Abre em Lucas. Nós vamos passear um tiquinho em Lucas, a partir do capítulo 3, né? Pouca gente está com a palavra? Pouca gente. No celular não é a mesma coisa, né? Não é? Fala a verdade, né? Vocês sabem que eu gosto de rabiscar, né? Minha Bíblia é uma tragédia, tanta cor, tudo rabiscado. Mas eu preciso pegar no papel, eu acho que guardo mais. Muito bem, esse ano nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, não é? Então, Lucas é um evangelista que vocês vão ver que ele tem vários traços interessantes, diferente dos outros, mas eu quero comentar hoje, uma das coisas que Lucas mostra de Jesus. Jesus é o peregrino do Pai, né? É o peregrino do Pai. Então, vocês vão ver que do capítulo 9 até o capítulo 19, Lucas mostra que Deus anda, Jesus anda. O tempo inteiro Jesus anda. Quando Jesus vem para nós, ele aceita sair do céu, aceita ficar 9 meses contido no útero, como neném, aceita ficar 30 anos em silêncio, aceita vir fazer parte da nossa vida. Ele vem nos ensinar que nós somos peregrinos e que a gente tem um pai. Então, Jesus, do capítulo 9 ao capítulo 19, ele é o peregrino de Deus. Então, ele revelou para nós: vocês têm um pai, vocês têm uma pertença. Isso muda a nossa história, né? Você vê que a gente não está sozinho. Então, ele anda em direção a Jerusalém. Do capítulo 9 a 19, ele está andando. E nós também estamos caminhando em direção a Jerusalém. Só que não é uma Jerusalém local, uma cidade, mas nós estamos caminhando em direção a Jerusalém celeste, a casa do nosso Pai. Nós estamos caminhando de volta para casa, né? Aquilo que Jesus ensina para Josefa: você veio do amor e você volta para o amor. Então a gente caminha aqui, teoricamente deveríamos estar caminhando no amor, né? Porque a gente caminha na presença de Deus. Como é que Jesus caminha? Se ele é o nosso modelo, se ele é o nosso mestre, se ele é o nosso Senhor, por que eu estou trazendo para vocês que Jesus caminha? O que eu quero mostrar para vocês em 8 pontos que Lucas mostra? O que Jesus fazia? Para que a gente possa aprender com ele, que é algo que é fundamental para nós. Então, se vocês pegarem o Evangelho no capítulo 3, a partir do versículo 21, é quando Jesus é batizado. Quando Jesus recebe o batismo, fala que nesse momento em que Jesus também estava sendo batizado, ele estava em oração. Então, Jesus estava rezando no momento que ele estava sendo batizado. A partir do batismo, todos nós recebemos o Espírito Santo e nos tornamos filhos. Isso é a coisa mais importante da nossa vida. É o que eu fico desorientado quando o menino é batizado, que ele é criatura. Depois do batismo, ele vira filho. Se eu sou filho, tenho direito à herança. E a herança é a vida eterna. Quase fico louca quando eu descubro que o menino é batizado. Batismo. Não pode ficar sem o batismo. É seríssimo isso. Então, ele aqui assumia a missão. Deus Pai fala: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Cada um de nós é um filho amado. E isso é uma coisa que eu vou falar para vocês eternamente, porque o dia que vocês tomarem posse dessa frase, que eu falo tanto com vocês, cada um de nós é um filho amado de Deus, sua vida é outra. Porque você vai andar na presença do seu Pai. E é para andar em santidade e justiça diante dele, com os olhinhos dele sobre você. Não os olhos de um juiz, é o olho de amor. Sabe o que é ser olhado com amor? É os olhos de Deus sobre nós. De que a gente descobrir isso. Então, Jesus aqui, ele rezava. Se a gente for no capítulo 6, Jesus vai escolher os 12 discípulos. O que ele faz? Passa a noite em oração. Para escolher quem é que vai ser aquele que vai caminhar comigo. Quantos de nós, antes de fazer uma escolha, vamos ali rezar? Senhor, eu preciso fazer uma escolha.
Seja você assumir um cargo, tem que escolher seus assessores, seja para definir seu casamento, seja para definir tantas coisas na sua vida. Jesus passou a noite em oração. A gente reza uma Ave Maria e fala, não, rezei demais hoje, gente. Estou exagerando? Tá, não. Nós não sabemos o que é rezar. Né? Ele passou a noite. Aqui fala que ele foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. A noite inteira, para escolher os discípulos. Depois, vocês vão ver aqui que Jesus, no capítulo 9, Jesus manda os discípulos. Sabe, lembra quando ele pega 72 discípulos e manda esses discípulos, que são os apóstolos, os discípulos em missão para cidades. E eles voltam todos animados e contam tudo para Jesus, né, tudo que aconteceu. E aí Jesus faz uma oração depois, né? Jesus exulta em Deus pela alegria das coisas estarem acontecendo. Mas a maior alegria de Jesus aqui, na verdade, é porque eles cumprem a vontade do Pai. Eles têm uma coisa que chama obediência, né? Eu falei o número errado aqui para vocês, né, gente? Porque isso aqui isso é no capítulo 10, tá? Mas é muito mais pela obediência deles, né? Então, o quanto é difícil para nós viver a palavra básica que é obediência. O que foi que Nossa Senhora falou lá em Caná? Fazei tudo o que ele vos... Nós estamos fazendo? Então, a gente precisa tanto da ajuda de Nossa Senhora, né? Para nos ajudar, porque a gente consagra ela. A gente consagra ela não para consagrar ela, não para se consagrar a Deus pelas mãos dela. Me ensina a senhora que foi obediente e que a senhora falou para o povo lá em Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Repete isso para mim o dia inteiro. Faça tudo o que ele vos disser. Obedeça a ele, porque só ele sabe o que é melhor. Obedeça. Como isso é difícil. Viver a obediência é uma das coisas mais difíceis. Porque a gente quer provar a Deus que a nossa vontade é muito melhor. Ele que não está vendo, não é assim? A gente fala, não, Jesus, você não viu os detalhes. Eu vou vi esse e o resto, né? Mas tem uma coisa tão interessante que Jesus nos ensina, aqui no capítulo 9, no versículo 22, que quando ele vai anunciar para os discípulos que ele vai sofrer, ele fala assim, é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes sacerdotes, escribas, seja morto e ressuscite. Antes de Jesus fazer isso, Jesus rezou. Por quê? Porque para falar, eu preciso rezar. Porque a palavra que eu digo, eu posso trazer vida ou morte. Eu posso assassinar alguém com a palavra. Às vezes a gente não presta atenção nisso. A gente acha que só mata o outro com uma faca ou com um tiro. Mas às vezes a forma de eu olhar, a forma de eu falar, a forma de eu fazer um comentário, eu mato. Então a gente precisa pedir a Jesus, Jesus, vou ter que dar uma notícia difícil. Imagina a gente que tem que dar notícias difíceis, más notícias. Não tem um jeito bom de dar uma notícia ruim, tem? Não, não tem. A notícia tem que ser dada. Não é uma notícia boa. Você vai falar com a mãe que o filho dela vai morrer, que ele vai ter uma sequela. Isso não é uma notícia fácil. Aquela notícia vai mudar a vida dela a partir daquele momento. Mas eu posso fazer aquilo de um jeito que pode ser melhor. Até a forma de convidar para sentar, o local onde eu vou falar, a forma de eu falar, eu posso fazer isso melhor. Então, a gente precisa pedir, rezar antes de tudo que a gente vai fazer e de tudo que a gente vai falar. Todos os nossos atos, antes de fazer e para encerrar, a gente deveria rezar. Porque tudo que a gente faz por ele, com ele e para ele. Mas a gente não faz assim, né? Precisava. A outra vez que Jesus está rezando, aqui na Transfiguração, ainda no capítulo 9, ele pega Pedro, Tiago e João, sobe na montanha para rezar. Enquanto ele está rezando, ele pergunta para o pai, posso ou não revelar quem eu sou? E ele se transfigura. É espetacular.
Mas tudo ele conversa com o Pai. Jesus, ele vivia em função do Pai dele, era igual um girassol. Tudo ele fazia para o Pai, olhando para o Pai, buscando o Pai. Tudo em comunhão com o Pai, né? Tudo em comunhão. Ele não fazia nada que não fosse aquilo que não agradasse o Pai. E depois, já no capítulo 19, 20, no capítulo 20, 22, quando Jesus vai fazer a ceia pascal, ele pega o pão e faz o quê? Ele dá graças. Ele agradece ao Pai. Depois ele pega o cálice de vinho e dá graças. Isso é para nos ensinar o quê? Que antes de comer, eu deveria agradecer ao... Porque tudo vem dele. Então eu deveria comer e falar obrigado pela comida que chegou à minha mesa. Obrigado por quem fez essa comida. E falar, se eu tenho, é porque o Senhor me deu. Além do mais, ainda tem saúde para sentar à mesa e posso comer pela boca, não precisei comer numa sonda. A gente não pensa nisso, né? Eu que vejo isso todo dia, eu falo, não. A gente esquece dos básicos para agradecer. Então, aprender, porque senão eu acho que se eu não agradeci pela comida, fica parecendo que eu que sou o único provedor. Nós somos filhos. Nós somos filhos. E quando a gente reza o Pai Nosso, a gente não pede a Ele qual que é a parte do pão? O pão nosso de cada dia nos dai? Nos dai. Né? Nos dai hoje. Dar a cada um de nós o pão. Mas Jesus faz uma advertência tão interessante que eu acho que é para a irmã Amália. Eu gosto muito dos místicos, né? Às vezes eu vou lendo tanto que eu misturo qual místico que ele falou isso. Mas ele fala que o pão material, a pessoa tem fome, ele resolve. Ele resolve. Ele passa a fome. Mas Jesus fala assim, preste atenção em levar ao outro o pão espiritual que sou eu. Leve para o seu irmão eu, porque senão ele vai passar uma fome eterna. A gente até gela quando escuta isso. Porque uma coisa é a pessoa ter fome, você está numa padaria, encontra alguém, vai lá, dá um café com leite, dá um pão. Aquela fome daquele momento acabou. Depois do almoço, sempre vai encontrar alguém que vai dar alguma coisa. Mas se eu não levar para o outro Jesus, essa pessoa vai passar fome eternamente. Porque como é que ela vai se salvar se ela não conhecer aquele que é a razão da nossa vida? E essa responsabilidade é nossa. Porque quando a gente reza o Pai Nosso, que é a oração que ele ensinou, eu não rezo Pai meu. Pai Nosso. Então ele é Pai de todos nós. Uns têm consciência e outros não têm consciência que tem um Pai. Mas se você já tem consciência, ensine para o outro que você também tem um Pai. Somos irmãos. Irmãos. Né? Então, tomar essa consciência de que somos irmãos é uma das coisas mais sérias da nossa vida. Pode imaginar, eu penso muito quando ele pergunta para Caim, e essa semana passada nós lemos muito Caim, né? Caim, onde está Abel? Ué, não vi não. Ó, tinha acabado de matar Abel. Onde está o teu irmão? Isso é uma coisa para a gente pensar. Onde está o meu irmão? Porque é uma coisa que me preocupa tanto, principalmente a todos nós, né, que estamos aqui, que trabalhamos, principalmente a turma da área da saúde, seja médico, enfermeiro, fisioterapia, seja o que for. O compromisso que cada um de nós tem com o outro, porque o outro chega em nós doente, frágil, completamente frágil. Então, o profissional de saúde, ele tem que tomar consciência que ele é a extensão da misericórdia de Deus na vida do outro, independente da situação social dele. Independente se ele tem plano de saúde ou se ele é um paciente do SUS, eu tenho que tratá-lo com humanidade. E humanidade não é cumprimentar o outro. Tratar bem o outro, isso é obrigação nossa. Humanização, humanidade é trazer para o outro o que há de melhor na ciência e lutar para que ele tenha a mesma condição que o outro também tem. É uma guerra.
Mas a gente está tão acostumado que o paciente do SUS tem uma coisa e o outro tem outra que a gente acha isso normal. Que dia que nós vamos começar a gritar por isso, que está errado? Que dia que nós vamos não aceitar, ficar inconformados com isso? É seu irmão. Isso é uma brincadeira. A criança toma uma vacina de pneumococo 20, paga, e o menino do SUS toma 10. E o P que mais mata, do SUS não paga, não cobre. Até que dia eu, como pediatra, a sociedade de pediatria vai ficar muda diante disso? Nós somos coniventes. Isso é o que mais me mata. Eu tenho muito medo dessa omissão diante de Deus. É meu irmão. Uma das alegrias que eu tenho de trabalhar na Santa Casa é porque a gente busca a saúde de ponta para todos. É para todos. Lá a gente lida com o SUS, é uma luta conseguir manter o hospital, que a gente dá o que há de melhor. Diretoria nunca negou absolutamente nada. Nada. Isso é um orgulho. Semana passada a gente ficou extremamente feliz quando chegou para nós o primeiro hospital de Belo Horizonte a ter a nutrição parenteral do prematuro. Aqueles meninos que nascem com 1 quilo, 900 gramas, que a gente pode ligar. Ele chega, não precisa ligar soro, posso ligar uma nutrição parenteral. Então, lutar por isso é porque eu tenho que ter consciência que ele é meu irmão. Por isso que o nosso caminho de ser peregrino não é fácil, nós temos que ser transformados. Não é uma brincadeira. E a gente aceita muita coisa. Isso está errado. Então, quando a gente agradece a Deus, a gente aqui agradeceu a Jesus, né? Pela comida, a gente tem que aprender a agradecer, sim. Obrigado. Se eu tenho esse alimento, é porque o Senhor me deu. Gratidão. O filho tem que ser grato. E trabalhar para que o outro também conheça. A penúltima coisa, a sétima, é quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, no momento do sofrimento profundo, ele reza. Isso é uma coisa para a gente aprender, que no momento da dor e no momento do sofrimento, eu preciso aprender a rezar. Filó, mas agora a situação é crítica, eu não tenho mais nada para fazer. Temos que rezar. Nós rezamos. Porque eu ofereço a Deus o sofrimento meu e dessa pessoa. Para quê? Para minha santificação, para a santificação da família, para a santificação daquele que está indo. Deus pode pegar essa oração e transformar. Fala, Senhor, nós estamos vivendo um momento de muita dor, nos ajude. Assim como o Senhor entregou o Pai naquele momento, o Senhor dobrou o joelho, me ajude a dobrar aqui nesse momento. Me ajuda a colocar na cruz, não sofrer por sofrer, essa dor que não tinha na sua cruz. Nos ajuda a colocar isso. Me ajuda a viver isso. Não é fácil aprender a viver no sofrimento. Ver o sofrimento e dar conta de passar por ele. Mas todos nós vamos ter sofrimento. Então, aprender que no sofrimento a gente pode rezar por isso. Sofrimento transforma, né? E a o oitavo momento é quando Jesus morre na cruz. Se a vida nos pegar, na hora que a morte chegar para cada um de nós, se ela já nos encontrar nesse caminho de peregrino para Jerusalém, em rotina com a oração, fica mais fácil de passar, porque eu sei que quando eu passar, é uma porta que eu vou abrir, do outro lado está Jesus, que eu vou me encontrar com ele. Como diz Jó, os meus olhos irão vê-lo. Né? Então, a gente faz uma passagem com mais tranquilidade, porque a gente já sabe que ele já destruiu a morte, que a morte não tem a última palavra, que ela tem a penúltima, e que eu posso ficar tranquilo que eu vou estar com ele. É diferente. Então, quando Lucas conta que em 8 momentos Jesus reza, é porque ele quer nos contar que a nossa vida de peregrino não vai acontecer se a gente não rezar. Se Jesus, que era o Filho de Deus, ele rezou, ele viu necessidade de conversar com o Pai, imagina nós. Então é uma disciplina que precisamos aprender. Não existe ninguém que vence alguém que reza. Pode ter certeza disso. Não há ninguém que pode vencer alguém de joelho. E o seu joelho sempre vai te levar aonde seu pé não ousou ir. Então, aprender a rezar, aprender a colocar tudo diante de Deus, numa relação de filiação. Ele é meu pai. O Senhor me ajuda?
O Senhor me ajuda a decidir, me ajuda a pensar, me ajuda a escolher, me ajuda a tomar a decisão certa. Me ajuda sempre a fazer opção pelo Senhor. Porque se a gente reza o Pai Nosso, eu já falei isso com vocês. A primeira palavra é Pai, a última é mal. Mas livrai-nos do mal. O mal é o antipai. Então me ajuda a fazer opção pelo Pai e não pelo antipai o dia todo da minha vida. Me ajuda. E a gente, sem oração, a gente não sabe discernir absolutamente nada. Por quê? Qual é o animal que a gente mais parece? Fala, Filó, não parece com nenhum animal, parece. Qual é o animal que a gente mais parece? Hã? Não, a ovelha. Por quê? Somos todos desorientados. Estou falando mentira? A ovelha é tão desorientada que ela não sabe o que é comida e o que é cactus. O que é um alimento fresco de uma coisa que está perdida. Por isso que ela precisa do pastor. É lindo, gente. A ovelha é tão desorientada que se ela não tem alguém que direciona, ela corre e cai num precipício. É igualzinho a gente. A gente se perde e cai lá. E aí, quando ela machuca, isso eu já até contei para vocês, que ela bate a cabeça e se fere, que às vezes ela se perde, ela entra no espinheiro, os lobos podem pegá-la e matá-la, precisa do pastor que tire ela da situação de perigo. E quando ela está ferida, o pastor passa óleo para que as moscas não fiquem na cabeça dela, não entrem pelo ouvido e pelo nariz, desorienta ela para que ela saia correndo, batendo a cabeça e se machucando. Na Sagrada Escritura, mosca está relacionada com demônio. Então, os pensamentos que te tiram do lugar, que te desorientam. Por isso a gente precisa do pastor. E é tão bonitinho que enquanto a ovelha não entendeu quem é o pastor carrega. Carrega a ovelha no colo ou no pescoço. E ele começa a emitir o som que a ovelha emite, para que ela passe a reconhecer a voz dele. O que Jesus fala? Aqueles que são meus, né? Aquele que reconhece a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, quando o pastor já faz essa identidade com a ovelha, ele reconhece o cheiro da ovelha e a ovelha reconhece a voz do pastor. Então, quando o pastor emite o som que a ovelha faz, a ovelha corre em direção a ele. E só dele. É essa intimidade que a gente tem que ter com esse aqui. O nosso grande pastor de almas, que é Jesus. Que quando ele chamar, quando Maria Madalena chega no sepulcro, está lá chorando, e que ela acha que aquele homem que está lá é o jardineiro, e Jesus fala com ela, Maria, a forma como ele falou o nome dela, falou, é ele. É essa voz que a gente tem que aprender a reconhecer. Que quando ele me chama pelo nome, é quando ele chama e pelo jeito dele me chamar é só ele. Então pedir a ele, Jesus, me ajuda a silenciar tantas vozes que não me levam a lugar nenhum para reconhecer a sua voz quando o Senhor me chama. Mas para me ter essa intimidade de reconhecer, eu tenho que rezar. Então, quando eu trouxe isso para vocês, porque na palavra de Deus de domingo, a primeira leitura de Jeremias falava assim, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Somos benditos. Jesus fala que cada vez que a gente vai até Ele e entrega uma situação para Ele, Ele é glorificado porque nós demonstramos para Ele a nossa confiança nele. Isso é maravilhoso. Ele fala, não vem trazer sugestão para mim, não. Não preciso da sua sugestão. Eu já tenho a solução. Então, benditos somos nós, né? Porque fala, é como aquela árvore plantada junto às águas, que estende as raízes, então não teme a chegada do calor, porque vai estar sempre verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Quem é esse que faz isso em nós? Que água é essa? Que água é essa? Que água é essa? Que água é essa? Hã? É o Espírito Santo de Deus. Ele é a videira, nós somos os ramos. Aquela linfa que passa ali é a seiva. É Ele que nos renova. É o Espírito Santo que nos faz, que consegue estar sempre nos nutrindo, nos dando força, sabedoria, nos orientando. É o que vai falar de novo o Salmo, né, gente? O Salmo responsorial número 1, ele está falando de Jesus. Feliz o homem
que não anda conforme o conselho dos perversos. Quem fez isso foi Jesus. Jesus que não entrou no caminho de ninguém, ele não... O único prazer de Jesus era meditar a palavra de Deus, e aqui fala dia e noite sem cessar. Isso na palavra de Deus. A noite significa no momento do sofrimento, no momento da dor, no momento da tribulação. Aí é o dia, alegria. Então, tanto na alegria quanto no sofrimento, eu medito a palavra de Deus. É isso que está querendo dizer no Salmo. É isso que fala, que é a palavra, né? E que repete a mesma coisa, é como uma árvore que fica como uma torrente, que dá fruto, e aí que fala. Até o fruto e a folha não murcha. Tudo que ele faz prosperar. Se a gente tiver uma vida de oração, e tudo começar com ele, tudo terminar nele, e em tudo pedir opinião a Deus. Quantas vezes nós estamos igual essas ovelhas desorientadas, que não sabe que caminho que segue. Não estou falando mentira, não. Acontece uma situação, o povo fica louco, desorientado. Não para diante do único que te dá o caminho e vai buscar o caminho onde ele não está. Fala que aquele que permanece, os frutos e as folhas não murcham. Quer dizer, a sua palavra e as suas obras, a tradução é essa. Tudo vai florescer, tudo vai ser um espetáculo, tudo que você começa vai dar certo, tudo que você fala vai ter um efeito. Mas porque foi antes trabalhada por Deus. Não comece uma obra sem Deus falar, pode ir. Bento XVI falava assim, quanta coisa mal começada, quanto tempo perdido, quanta obra inacabada, porque não teve um princípio, o princípio é Deus. Fala, não, estou com pressa, não vai dar tempo de rezar, não, querido, te contar, vai dar errado. É isso. Tudo eu preciso apresentar a ele. Porque você imagina aqui, quando fala, aqueles que não contam com Deus é igual a palha seca, né? Espalhada e dispersada pelo vento. Porque aqui quando cita a terra, que vai voar aqui, não vai ficar na terra, que a terra é Deus, né? A nossa estabilidade é Ele. Ele é a nossa estabilidade. Não tenha ilusão de buscar. Quando Jesus não aceita, né, que ele não anda, ele não aceitou o caminho, o conselho dos perversos, que ele não aceitou ser rei aqui. Ele não aceitou a glória, ele não aceitou isso. Quanto de nós aqui não lutamos tanto pelo poder e pela glória? Quantos de nós? O quanto é difícil um homem que não deseja essas coisas. Jesus passou por isso e falou, não, não é isso. Mas é porque a gente precisa aprender a confiar e colocar a nossa vida diante daquele que nos criou. Falou, o Senhor é o meu Pai, o Senhor me criou e tem um propósito. Orienta o meu caminho. Se o Senhor não me orientar, não me mostrar, eu vou ficar igual essas ovelhas batendo a cabeça, desorientada. Me dá o caminho, me ajuda a reconhecer a sua voz. Eu quero ser bendito, né? Eu quero ter uma vida bem-aventurada. Eu quero estar atento na obediência. Eu quero te ouvir, igual o Senhor fez, obedecer. Eu quero colocar os meus talentos que o Senhor me deu para usá-los para o Senhor. Me ajuda, que tudo que eu fizer na vida, em palavra ou em obra, floresça de acordo com a vossa vontade, mas que não se perca. Que eu não perca tempo aqui nesse mundo, que ele é muito rápido, né? Daqui a pouco passa. Nos ajude, me ajuda a cumprir a minha missão. Não me deixa ficar rodando. Você fala, você é Filó. Mas você fala isso porque na sua casa todo mundo reza, é mais fácil. Na minha casa ninguém reza, Filó. Meu marido quer me matar se eu vou rezar o terço, não sei quem reza. Implica comigo, diz que eu já virei beato. O meu assunto é só Jesus. Deixa eu contar uma coisa para vocês que Jesus falou. Se dentro de uma casa uma pessoa reza, você é uma luz naquela escuridão. E se você reza, Deus está lá. Não precisa preocupar com o resto que ele fará. Continue, persevere. Reze, porque Deus fará o resto. Às vezes a salvação da sua família vai depender de você, Lê. Mantenha, continue falando com Jesus. Continue rezando, continue entregando aquelas pessoas, uma por uma. E no momento certo, por causa da sua oração, você salvará a sua família. Mas tem que ter um, para sair o povo da treva, enxergar a luz, né? Como é difícil abrir os olhos para ver. A oração é a maior riqueza que nós temos. É a única coisa que acalma o nosso coração. Acontece alguma coisa, e antes de você tomar uma atitude, fala, peraí que eu vou lhe conversar com Jesus. Vai lá e fala com ele.
Jesus, eu estou com meu coração. A oração é um encontro. Eu estou indo ali encontrar com o meu Deus. Você imagina a gente ter a certeza que eu estou indo ali e ele está vivo. Imagina, aquele Jesus que andou na Galileia, que curou aquele povo todo, que fez e aconteceu, que transfigurou. Imagina, ele está ali me esperando. Se eu estou angustiada, eu vou ali e falo com ele, Jesus. Ele fala, para falar. Mas até ele já sabe, né? Mas ele é tão fino que espera a gente contar tudo. Pode imaginar o dia que a gente tomar consciência de que ele está vivo? Aqui tinha que ter um exército para poder protegê-lo. Essa igreja não caberia. Porque eu posso ir lá e contar para ele e sair daqui dançando, porque ele já ouviu. E ele vai fazer. Isso é um escândalo. Eu tô aflita, às vezes eu quero ir lá só para chorar, quero contar, tem um filho doente, fico vendo lá na Santa Casa o tanto que o povo frequenta aquela capela, quantas mães de joelho, quantos pais. Mas a gente tem o direito, a oração, um presente que o Pai do céu deixou para nós. Falou, meu filho, eu vou te criei e vou te mandar para a terra. Ó, que você sentir saudade de mim, você reza. Orar é me chamar, encontrar comigo, falar, pai, tô com medo. Eu falo, de quê, meu filho? Tô aqui. Pai, tô preocupado. Com o quê? Preocupar, ocupar antes. Não confia em mim? Me entrega. Por que a gente reza pouco? Porque a gente não confia ainda em Deus. A gente não acredita que esse amor dele é lindo desse jeito. Então a gente fica sempre na dúvida, a gente confia mais nas nossas mãos. E Jesus fala assim, não confie em nada em você, apenas em mim. O dia que vocês descobrirem isso é facílimo. Facílimo. O dia que você descobrir que, o que seja o que acontecer, vai lá e fala com ele, estou entregando essa situação para o Senhor. E a partir de hoje, não, nem toco nesse assunto, porque já é seu. Vocês não podem fazer isso? Entrega. Fala, tá entregue, esse assunto não me pertence mais. Como eu sou sua filha, o Senhor vai me dar isso na hora certa. Do jeito que te agradar. E não do jeito que me agrada. Por quê? Porque eu confio profundamente no amor que o Senhor tem por mim. E se ele me ama, ele vai escolher alguma coisa errada? Nunca. Filho, mas ele não me deu isso, menino, que tem um trem muito melhor. Mas a nossa confiança faísca. Oh, mas que presente nós temos de ter um Deus vivo. Isso é o maior tesouro que a gente tem na vida. Isso aqui. Pode ir lá conversar com ele. Dia e noite, ele está 24 horas à sua disposição, sozinho, numa humildade, escondido, te esperando. Sabe que você está angustiado, triste, preocupado, ansioso, tomando remédio. Ele fala, por que ela vem cá falar comigo? Que eu vou resolver, vou acalmar o coração dela, vou dar um beijo nela, vou poder trabalhar na alma dela, vou dar as graças espirituais que ela precisa e fala, coragem. Você não vai passar por isso sozinha, é comigo. Eu te darei o recurso. Todos os dias nós temos uma tribulação. Todos os dias Deus manda a graça. Para aquele problema. Mas se você não estiver atento, você não percebe o Simeão que ele mandou. Até Jesus teve um Simeão para ajudar a carregar a cruz. A oração, ela é fundamental. Quantas e quantas vezes, né? O dia inteiro, a gente passa na capela, Santa Casa é uma capela linda, que eu vou arrumá-la agora, que ela tá horrível. A gente passa lá, reza, fala, me ajuda ali, que eu vou ali resolver um negócio. Depois você volta lá e fala, me ajuda a resolver, já resolveu aquela, me ajuda a resolver o outro negócio. Então você tem que falar com ele, pedir isso o dia inteiro. E isso é maravilhoso, com o encontro de um amigo, ele passa a ser seu amigo. Se ele tiver uma capela, você fala com ele do mesmo jeito, você para e reza. Mas não deixem de rezar, não deixem de pedir orientação. Se a situação for difícil, faz igual ele, passa a noite. Mas sabendo que eu falo e Deus escuta. Isso para mim é uma das coisas mais encantadoras, porque existe a distância porque ele é Deus e eu sou criatura. Mas ao mesmo tempo que tem essa distância mantida, é uma coisa tão interessante, ao mesmo tempo que isso é longe, ao mesmo tempo é perto. A proximidade, ela é permitida por causa do... Por causa de quê? Por que eu posso falar com ele e ele me escuta? A distância existe porque ele é Deus, está lá e eu aqui. Mas por que existe essa proximidade concedida? Por causa de quê? Por causa do amor. Ele nos ama, ele não dá conta de ficar longe. Isso é uma coisa alucinada, gente. O dia que a gente entendeu tanto que a gente é amado, fala, me dá amor, Jesus. Me ajuda a te amar mais, me ajuda a ser mais dependente do Senhor, como o Senhor foi dependente do Pai. O Senhor nos ensinou que para fazer um caminho até Jerusalém é preciso rezar.
O Senhor que era Deus e nós que somos criatura. Me dê o gosto da oração, me dê a necessidade da oração, me ajuda a ser dependente da oração, de falar com o Senhor, que isso é rezar. Eu encontro, eu falo. E Jesus fala assim, não fica treinando o que você vai falar comigo, não. Olha que bonitinho. Deixa o Espírito Santo te orientar, não precisa escrever o que você vai falar comigo. Somos amigos. Fala e que ele te orientar. Fala na simplicidade. Fala ou chora, ele sabe até que você está chorando. Tem uma coisa linda num dos livros dos místicos, que agora eu vou misturando eles, que Jesus guarda todas as nossas lágrimas num potinho. Imagina quantos potinhos tem aqui. E que Nossa Senhora põe tudo na penteadeira dela. Eu falei, menina, sua penteadeira é só coisa de louco. Porque você imagina guardar potinho de lágrimas de todos nós? Aguarda os nossos potinhos de lágrimas. É bonitinho demais o amor que Deus tem por cada um. É encantador. Então, guardem isso, né? Essa é a graça. Hoje, o que eu queria trazer para vocês é isso. Por que Jesus falou 8 vezes? Porque 8 vezes é o transbordar. Ele transborda Deus naquele momento, né? É o transbordar de uma revelação. E o transbordar desse mistério, dessa revelação, chama-se santidade. Então, quanto mais vocês rezarem, quanto mais a gente estiver em oração, mais Deus pode trabalhar a nossa santificação. Porque a santidade é rezar e aprender a fazer a vontade do Pai. Essa é a nossa santificação. É aprender a entender que a minha vontade tem que ser igual a dele, igual foi de Jesus com ele, com o Pai, de Nossa Senhora com ele, de todos os santos com ele. Esse é o trabalho que Deus vai fazer em nós. Então, hoje nós aprendemos que nós somos peregrinos, nos tornamos filhos por causa de Jesus, temos um Pai e que podemos conversar. E isso se chama rezar, oração. Que Deus nos conceda a graça, que o Espírito Santo incomode cada um de nós, se não rezarmos na hora de levantar, se não rezarmos quando formos deitar, se não rezarmos antes de uma decisão, de umas escolhas, de uma compra, de uma venda, de uma palavra, de uma conversa que eu vou ter com o outro, de tudo que vocês quiserem fazer, de um projeto belo, de abrir uma loja, abrir uma empresa, seja lá o que vocês forem fazer, passe a noite em oração. Fala com o Pai, é isso mesmo? Porque se for, as portas se abrirão. Se for, você será feliz. Mas se a coisa der errado, não é porque o Pai quer, ok? Peça a Ele, aprenda a ser dependente dEle, como Jesus nos mostrou ser. Dependente do Pai, dependente de alguém que nos ama, que Jesus nos ensine, nos dê essa humildade, essa capacidade de estar diante de Deus e em tudo levar para Ele. O senhor está de acordo? É assim mesmo que o senhor quer que eu faça? Me ajude a fazer. Então, que Deus, e por intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, ela que foi obediente, né, o tempo inteiro, que ela que rezou tanto, ela ficava em silêncio em oração. Depois da morte de Jesus, ela ficou em oração com os discípulos. Nos conceda a graça de aprendermos a rezar e de sermos dependentes da oração para que nenhuma decisão da nossa vida, nenhum ato, nenhuma palavra saia de nós sem que antes a gente tenha entregado tudo a quem que realmente pode transformar todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos sentar. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, para quem está com a Bíblia, antes da gente entrar no que nós vamos meditar hoje, não é? No domingo, a primeira leitura de domingo, que foi livro do primeira leitura dos Reis, é uma oração antiga, todo mundo conhece, que é a conversa de Salomão com Deus. Imagina, Salomão era filho de Davi, ele tinha mais ou menos 17 anos e herdou ser rei de todo o povo de Israel. Isso era uma coisa louca. Então, ele dorme e no sonho Deus vai visitá-lo. Pergunta para ele, o que você quer, Salomão? Você já parou para pensar se Jesus chegasse diante de você agora e perguntasse, o que você quer? A resposta de Salomão foi encantadora. Ele falou, eu preciso de um coração sábio, preciso de inteligência, preciso de sabedoria para guiar seu povo, que é numeroso demais. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu vida longa, ele não pediu que matasse os inimigos, não pediu riqueza. Essa oração agradou tanto a Deus que ele falou, mas eu vou te dar um coração e uma inteligência que nunca vai ter, nem antes de você, nem depois de você. Nunca mais se ouviu dizer em alguém tão sábio quanto Salomão. E mais eu te dou o resto, nunca existiu um rei tão rico quanto Salomão.
Fala assim, nunca ninguém vestiu tão, né, nem Salomão, né, alguém vestiu tão lindo como Salomão. O luxo, a riqueza de Salomão, tudo Salomão teve, porque ele fez a oração certa. Então as pessoas falam assim, mas eu queria pedir a Deus sabedoria. Como é que faz para pedir a Deus sabedoria? Está na Bíblia? Alguém conhece? Está na Bíblia isso? Está ou não? Está onde? Aonde? Alguém está rezando comigo, que eu já passei a cola. Está no livro de Sabedoria de Salomão. Isso não tem nas Bíblias evangélicas. As Bíblias evangélicas faltam alguns livros em relação aos nossos, né? Está na Sabedoria de Salomão, que está logo depois de Cântico dos Cânticos. É depois de Cântico dos Cânticos. É porque minha Bíblia é de Jerusalém, então ela é... A sua é de Jerusalém? É? A de Jerusalém você vai na página 1119. Então, é a oração de Salomão pedindo sabedoria. É lindo. Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que tudo fizeste pela vossa palavra. É lindo, ele pede a sabedoria. Então, é uma oração para rezar todo dia. Então, vocês ficaram tão encantados com a oração de Salomão. Estou trazendo aqui para vocês a oração que vocês podem fazer todo dia. Eu pulo os versículos que fala, fizeste-me rei, não sou nada disso, eu pulo os pedaços, falo naquilo que é prático e rezo essa oração. A oração é belíssima, é lindo, fala que a sabedoria vai, ela que tudo sabe e compreende, prudentemente me guiará em minhas ações e me protegerá com a sua glória, e minhas obras serão assim, bem acolhidas, né? Fala aquilo, é linda essa oração. Acharam? Está no Amém ou na Misericórdia? Acharam? Então tá, então isso é uma coisa para vocês poderem, para vocês terem, né? Para quem quiser ler, quiser conseguir a sabedoria. E a outra coisa que eu trouxe para vocês, que a gente vive num mundo hoje que pecado não existe, não é assim? Você fala em pecado, o pessoal fala, o quê? Que negócio que é esse? Nem existe essa palavra mais. Mas existe um livro que porque o pecado ele é muito bem descrito na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Mas as Sumas Teológicas de Tomás de Aquino, aquela luta. Mas esse autor aqui, ele fez um compilado de Tomás de Aquino. Os 7 pecados capitais. E aqui ele explica quem são as filhas do pecado, a mãe e o pai do pecado, a luta. Vocês vão cair duro, comentar das coisas que vocês vão ler. Mas é importante que a gente precisa ler. Ele fala desde São Gregório Magno, vocês vão descobrir que Gregório, antes de ele ser papa, ele foi prefeito de Roma. Olha que legal. Tá bacana, de um pai muito rico. Por que ele virou Magno? Por que ele é um papa Magno? A gente sabe de nada, né? Fala São Gregório Magno, não sabe nem o que está falando, né? Bom para estudar. Então, vocês vão gostar de ler, porque é tudo muito explicado, porque a lista de São Gregório dos pecados, que era papa, de São Tomás, e eles vão explicando, ele explica capítulo por capítulo. Então a gente precisa ler, precisa ter conhecimento para poder ensinar, para aprender, para viver bem e para ajudar os irmãos que não leem nada, não é assim? Porque tem uma turma que não lê nada. Né? Então a gente precisa ajudar uns aos outros. Então esse livro, a Paty tirou foto, né, Paty? Você põe aí na internet, né? Para o pessoal. Então, porque é tudo baseado em São Tomás de Aquino. Se não fosse tão sério, eu não passaria para vocês, tá bom? E o outro livro, que é São Francisco de Sales, um grande santo. E esse livro aqui chama Filoteia. O que significa Filoteia? Filoteia é a alma que ama a Deus. Então, no livro ele descreve assim, Filoteia, faz isso assim. Quer dizer, alma que ama a Deus, faça isso. Esse livro não foi escrito para padre, foi escrito para leigo. Esse livro é para nós. Para nos ensinar a caminhar. Fácil, demais. Facílimo livro. Mas a gente tem que caminhar. Ok? A nossa caminhada espiritual não é uma brincadeira. Então, você tem que começar a levar a vida mais a sério, ok? Então, esse livro é um livro bacana. É um livro assim, para você ler, reler,
Ler, reler. Esses livros densos, né? A gente não consegue pegar e ler de ponta a ponta. Você lê um pedaço, vai meditar uns dias, depois lê outro pedaço, medita tudo. É assim. Como é que é? É muita informação. Isso, principalmente porque a gente não tem treino. Né? Porque tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é uma outra linguagem, é abrir um outro universo, é essa consciência que a gente precisa desabrochar em nós. Né? Então tem que colocar vocês a caminho, né? À medida que eu vou caminhando, eu vou empurrando vocês também. Vambora, né? Vão andando, porque, né? Tem que pôr vocês para ler. E nada assim, só gente boa. Porque, Tomás de Aquino, São Francisco de Sales, é só gente de peso. Só gente de muito peso. São Tomás de Aquino, eles acham que ele pegou a inteligência de todos os padres do deserto junto, que é uma coisa surreal. E depois que ele escreveu toda a Suma Teológica, eu tenho toda a coleção dele lá em casa, e queria queimar, porque achou que não valia de nada. Quantos séculos, nós estamos pelejando até hoje para entender Tomás de Aquino. É uma turma bem inteligente, né? Então, esses livros é livro para se ter. Não precisa ter pressa, né? Então, você imagina que tem um capítulo aqui que ele fala só sobre a Santa Missa, como é que a gente deve ouvir a missa. Falei para nós, tá? Vamos ler. E aí hoje quero fazer uma reflexão com vocês de Mateus, capítulo 13, versículo 44 e 45. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo. Um homem acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo que possui e a compra. Palavra da salvação. Aproveitar que a gente é pouquinha gente, né? Quando a gente escuta, vocês escutaram, vocês foram à missa, tenho certeza. Quando vocês escutam isso, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O homem acha o tesouro, então tá errado, porque ele acha o tesouro e esconde de novo. Você fazer isso? Você fazer isso? O que é esse tesouro? E o que é essa pérola? Vocês escutaram isso, foram para casa do mesmo jeito que entraram na igreja ou pensaram no assunto? De verdade. De verdade. Se a palavra de Deus não entrar no meu coração e não fizer disso vida, serviu para quê? Para nada. Ok? A palavra de Deus tem que gerar em mim vida. Eu tenho que me fazer pensar o que é essa pérola, o que é esse tesouro. Se não entendi, Jesus explicou isso. O reino de Deus é semelhante a um tesouro, o homem vendeu, guardou. E o que eu tenho com isso 1000 anos atrás? Depois, para frente. Se vocês entraram na igreja, escutou isso e saiu igual, resolveu o quê? Vocês não podem sair daqui do mesmo jeito hoje não, misericórdia. Tem que traduzir isso aqui para você. Quando fala em tesouro, quando fala uma pérola preciosa que ninguém tem, a mais preciosa de todas, eu estou falando de algo de extremo valor, de algo que alguém deseja. Então, o reino de Deus é o quê? É Jesus. O reino de Deus é Ele. Ele é o reino. E Jesus fala assim, lá em Lucas, a cabeça está ficando ruim, o semestre está começando, a cabeça está ruim. Em Lucas, se não me engano, 17, até razoável aqui agora. Até abri no Lucas aqui, é misericórdia. Então, Jesus, os fariseus falam com ele sobre o reino de Deus e fala, o reino de Deus, ele não é observável. Não se pode dizer ele está aqui, está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Filho, não entendi nada. Então vamos entender. O que é mais difícil para nós que somos cristãos? Nós somos cristãos, batizados, a gente vem à igreja, assiste missa, mas como é difícil para nós entender uma palavra que eu vou dizer agora. Vida divina. Deus habita em mim, Deus habita em você.
Você acredita nisso? Fala, mais ou menos, mas nunca pensei sobre o assunto. Estou falando mentira? Não. Mas não somos batizados? Somos. Então o dom que nós recebemos de Deus é a vida de Deus em nós. Qual que é a única coisa que pode tirar Deus de nós? O pecado. O pecado é que corta. Mas Deus veio habitar em nós. Então, mesmo nós sendo católicos, cristãos, batizados, crismados, fazemos um monte de retiro, a nossa vida espiritual, pensa nessa imagem que eu vou dizer agora. Lembra do mar e pensa numa madeira boiando. A nossa vida divina é assim. A nossa vida, quando fala em vida divina, ela está na superfície. Eu não mergulho. Compreender? Mas não é exatamente essa imagem? Não, sou cristão, sou católico, mas o que isso faz de diferença na sua vida? De verdade. Muito pouco. Então nós estamos vivendo como se a gente fosse pagão batizado. É grave. Estou falando mentira? Não. Eu estou falando isso para sacudir mesmo. Nós estamos vivendo mais ou menos como pagão batizado. Porque a gente, de verdade, a gente não pensa na vida divina. A gente não pensa que de verdade Deus habita. A gente não pensa. Quando Marta, Lázaro tinha morrido, Jesus chegou na casa de Marta. Marta foi encontrar com ele do lado de fora. E depois foi atrás de Maria e falou o que com Maria? O mestre está aí e te chama. Deus nos chama o dia inteiro. A gente fala, se tivesse lá igual Maria, Jesus chamando, ele está te chamando o dia inteiro. A gente não escuta, porque a gente não presta atenção. Nós somos assim. Deus veio ao encontro da samaritana. E quando ele veio encontrar com a samaritana, que ele sentou na borda do poço, era a hora? Era a hora? Sexta. Hora sexta quer dizer a hora que eu vou me transformar, a hora que eu mudo na minha vida, que eu tomo uma atitude, se torna a hora sexta. Mas Jesus não veio só na hora sexta, nem na hora décima, nem não. Ele vem a todo momento nos chamar. Como ele sabe que a gente não pode ficar aqui o dia inteiro de pendurado no pé dele, ele fez do nosso coração um sacrário. Compreenderam? Deus fez do nosso coração um sacrário para que ele possa vir conversar conosco. Então, como é que se resume a nossa vida de cristão? Nós rezamos, muitos de nós conseguimos ir à missa pela manhã, rezamos, ou fazemos as orações pela manhã e depois vamos trabalhar. Então a nossa vida ela é em partes, ela fica despedaçada. Porque nós pensamos em Deus naquele momento e passamos o resto do dia sem pensar nele. Eu estou falando mentira. Então aquele hóspede está dentro de mim sendo cuidado? Não. Olha o que Jesus fala para uma mística. Porque é o que nós fazemos. Nós recebemos a Eucaristia e dispersamos, não é? A gente vigia quem está comungando, ou vai para trás de Nossa Senhora, ó. Recebe o Senhor, ou vamos embora, ou pegamos o celular. Jesus fala assim, quando você está dentro da sua casa e recebe uma visita importante que está sentado na sala, você vai para a janela ver quem está passando? É assim que a gente faz na hora da Eucaristia. A gente recebe Jesus e se dispersa. É o hóspede divino, é Deus vivo. Estou falando alguma mentira? Não, não estou. O povo até ajoelha e fica com o olho aberto procurando ver os outros comungando. Ó. Aonde que concentra naquele que está com você, não concentra. Então a gente dispersa. A gente tem que falar com ele, Senhor, não vou deixar só embora. Permaneça comigo. Me ajuda a permanecer com o Senhor. É assim. Então, hoje, a forma como a gente trata Deus, às vezes a gente até recebe, mas a gente ignora. Deus fica num canto. Ele não tem o privilégio de ser aquele que eu falo com ele várias vezes, ou que eu me lembro dele, ou que eu faço as coisas por causa dele.
Eu estou falando alguma coisa errada? Ele não está dissociado? Eu rezo e depois eu vivo a minha vida como se Deus não fizesse parte. Então, que dia que ele vai ser um tesouro? Porque a vida divina, para chegar em nós, para isso acontecer conosco, para que o reino se instale em nós, não vai existir esse reino se não tiver muita batalha. E a batalha é contra quem? Contra quem? Contra você mesmo. Contra o nosso ego. São Francisco de Sales falou que depois que a gente morrer, o ego, o amor próprio, demora mais meia hora para morrer. Tá falando mentira, gente? Tudo é eu. Tanto de ego inflado. Demora mais meia hora. Você morre, o seu amor próprio demora uma meia hora, depois vai. Luta para ficar mais um pouco. Ele tem que ser o último aí, que é a última palavra tem que ser dele, não é? Não é fácil, né? Então, o que nos falta hoje, assim, de verdade? O que vocês acham? Se você olhar você, a sua vida, as pessoas que convivem com você, o mundo hoje, qual que é a palavra que falta hoje? É o recolhimento. Porque para que essa vida divina, até que eu tome consciência, encontre esse tesouro e vou com alegria. Como é que Jesus é terrível? O que ele fala na alegria? Sabe o que São Tomás de Aquino fala disso? Porque ele fala que a alegria é o primeiro efeito do amor e da entrega. Porque quando você ama, você descobrir Jesus profundamente e amá-lo, você se entrega. É o primeiro efeito do amor, na alegria, quando a gente está apaixonado, ficou retardado, rindo. Não é mais ou menos assim? Quando você imagina, quando você tiver, tomar consciência desse amor de Deus. É uma coisa louca na nossa vida. Então a primeira alegria é o primeiro efeito do amor. Por isso que a gente, ele vai com alegria e vende tudo que possui. O que você está precisando de vender, né, na sua vida? Então, nós para poder vencermos e termos a vida, esse tesouro dentro de nós, essa pedra preciosa, são 3 caminhos. O primeiro, eu tomar consciência de mim, eu mergulhar. O segundo, eu descobrir que só eu e ele. E depois é só ele. Então, vamos falar por etapa. Então, falei que nós somos igual uma tábua na superfície. Jesus sempre encontrou com pessoas que ele fez convites e hoje ele está fazendo para nós. Uma dessas pessoas famosas da Bíblia que Jesus falou foi Zaqueu. Desce, Zaqueu. Desce. Vai para sua casa que hoje eu vou lá. Vou te encontrar. Foi assim? Hoje eu quero estar na sua casa. Desce Zaqueu despencado daquela árvore. E o espaço que ele tinha que fazer era pequeno, porque ele tinha que descer da árvore e chegar em casa. Muito bem. Zaqueu saiu de casa para ver Jesus, não foi? Nós saímos de casa muitas vezes, não é para ver Jesus, é? Eu estou entediado, vou ver a rua, vou ver a moto meio sozinha, vou bater uma perna no shopping, eu vou fazer outra coisa, menos procurar aquele que já está dentro de mim. Né? Então eu saio muitas vezes para ver o movimento da rua, para ver a rua, para ver um tanto de coisa, mas não para procurar. Zaqueu saiu para ver Jesus. E Jesus falou, desce, Zaqueu. Entra na sua casa. Ou luta. A gente acha que essa é a tarefa mais fácil. No final, entrar dentro de mim é facinho. Mentira. Coitado do Zaqueu para sair da árvore e chegar em casa, o tanto de gente que tentou segurar Zaqueu. Zaqueu, você é aquele que ele falou com você? Tanta gente tentou segurar, entreter, reter, distrair Zaqueu. Quantas coisas na nossa vida nos distraem. Por que é tão difícil entrar? Porque eu vou descobrir que tem tanta coisa que me impede. O tanto de coisa que eu vou descobrir que habita em mim. É tão interessante isso que a gente lembra quando José foi procurar um lugar para Jesus nascer. Bateu na porta da hospedaria e não tinha lugar na hospedaria, não é assim? A nossa alma, gente, é igual um albergue. Habita tanta coisa. É tanta gente que frequenta a nossa alma e não tem lugar para Deus. Falei mentira? Não.
Não há lugar para ele. A gente descobre que tem tanto ídolo, tem tanta gente que habita, que ele também habita num canto abandonado. De vez em quando eu lembro que Deus existe. E isso é espetacular porque ele faz uma queixa lindíssima que eu fiz questão de anotar. Para dessas almas abençoadas que ele resolve conversar. E isso é de chorar. Porque ele faz uma queixa. Ele faz assim: quis ser teu hóspede, mas não me abriste a porta, não quisestes me receber. Tive fome e não me deste de comer. Estava em ti, por não te recolheres, não me recolheste. Tinha fome de me dar a ti. Tinha este desejo que não variou desde a noite de quinta-feira santa, de comer a Páscoa perpetuamente contigo, e tu não correspondestes ao meu desejo. Tu não te importastes com a minha fome, não me convidastes à tua mesa. Fome de quê que Jesus tem? De quê? Do seu amor. E fome do seu amor. Tinha sede deste amor que te via desperdiçar pelas criaturas, por tantas criaturas desprezíveis, por vezes até indignas, em todo caso 1000 vezes menos belas que eu. O Criador que sou eu, o amor, e tu zombaste dessa sede, ou nem dela te lembraste. É aquilo que ele fala para a samaritana. Ele chega e quando ele fala para a samaritana, dá-me de beber. A gente acha que ele está pedindo água, mas é água que ele falou? Está escrito água? Não, está escrito dá-me de beber. Dá-me da sua vida, dá-me sofrimento, da sua história, dos seus sonhos, dá-me de beber, é isso que me interessa. Isso é belíssimo. Como é que Deus, naquele momento, se torna mendigo nosso? Porque a única pessoa na Bíblia que assenta e pede é o mendigo. Senão está sentado ensinando, que eram os grandes mestres da lei. Mas somente os cegos, os mendigos, é que ficam nas beiradas pedindo. E Jesus se faz mendigo seu, meu. Ele veio por ti. Eu tinha sede de te ver destruir alguns dos seus gostos, seus caprichos, de todos esses nadinhas inúteis que se amontoavam em tua alma. Nadinhas inúteis. E nela espalhava a mais lastimosa desordem, para poder eu, o essencial, reinar nela como Senhor absoluto. Percebe a distância que nós estamos disso? De entender o que é esse reino em nós? E tu nada percebestes, nada compreendeste, ou se percebeste, nada quiseste comigo. Admito que te seja penoso abandonar o nada pelo tudo. Já observaram como é que o inútil nos chama atenção? É impressionante. O tanto de coisa que nos dispersa no inútil. Mas afinal, não te fiz eu um ser racional? Não te naturalizei divino? Então, quanto é difícil para nós entender que dentro de nós habita Deus, que tem uma vida divina em nós, que nós temos uma alma, que se eu não cuidar dela, ela pode ser salva, ela pode morrer, ela pode sofrer uma condenação eterna. E mesmo assim, a gente não desperta. A gente não acorda. A gente vai levando a vida para que está dormindo. Há uma alma em mim que eu não cuido. Eu não leio, eu não me alimento da palavra, eu não me alimento da Eucaristia, eu não faço os meus sacramentos, eu não cuido da alma. Eu cuido do corpo. Faço ginástica, tô mandando ninguém parar de fazer isso. Faço ginástica, eu faço botox, eu vou no salão, pinto cabelo, corto cabelo, eu faço isso. E isso tá em dia. Mas a alma tá desidratada, desnutrida, asmática, qualquer coisa. Anêmica, ó. O teu povo tá desmaiando fácil? É porque a alma tá fraca. Vocês acham que eu tô brincando? Tá não. Que povo desanimado com a vida. Ah, que desânimo. Ah, que luta. Hã? Ó céus, ó luta. É que tá faltando o quê? Como que não tem consciência que existe a alma? Quem carrega o nosso corpo? É a alma. Por isso que existe doença do corpo, existe doença da alma.
Mas a gente nem sabe isso, nem percebe. Por quê? Porque eu não cuido dela. Hoje vocês estão sempre aqui cuidando, que depois de eu falar tanto na cabeça de vocês, vai acordar. Então, quando Jesus faz essa queixa, que a gente deixa ele num canto, e ele é a razão da nossa vida. Ele é o grande tesouro que eu vou encontrar na vida. Ele é o grande amor, aquele que me ama sem igual. Ele é a pedra preciosa que o dia que eu encontro, nada mais tem o valor que tem ele. Entender tudo isso, entender que muitas vezes na vida, que a gente fala demais ao contrário dos santos, todos os santos falavam um pouco. Por quê? Porque falavam com Deus que habitava neles. Nós falamos demais, né? Para fora, mas não voltamos. Entra na sua casa. Santo Agostinho falava isso. Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. E assim, qualquer hora ele pode bater na sua porta. Qualquer hora ele pode te chamar para uma conversa. Ele te vê triste, abatida, não consegue conversar, porque nós não voltamos para dentro, nós estamos para fora contando tudo para os outros. Em vez de contar para o único que inclusive resolve, né? O resto dá um monte de palpite, resolve nada. Então, voltar, né? É verdade, cada um tem uma opinião, né? Voltar, entender que aí eu vou começar a caminhar, eu vou começar a me ver, eu vou começar a ver a minha alma, vou começar a ver quanta coisa me impede de voar. São João da Cruz fala que não importa se o que prende a perninha de um passarinho é um fio fino ou um fio grosso, de toda forma ele impede ele de voar. O que hoje te impede de alçar voo diante de Deus? O que te impede? Quais são os seus apegos que você não abre mão? Que a gente é mais ou menos assim. Você pega o menino, tá lá com aquele quarto lotado de brinquedos, parece uma loja, e fala, bem, vamos dar um brinquedinho pro menininho que não tem nenhum brinquedo. Aí quando você sugere um e fala, mãe, esse é o que eu mais amo na vida. Nunca brinco, nem sabia que tinha um brinquedo. Tô falando mentira? É igual a mãe que ensina pro menino assim, vamos rezar. Reza e fala com o Senhor, Senhor, eu te dou tudo que eu tenho. Aí a criança para e fala assim, menos o meu coelhinho. Então, o que nós estamos apegados? O que nos falta abrir mão? Tem coisas que a gente é preso. E a gente precisa aprender a não ter apego. Não é não amar as pessoas, não. Não é isso, não. É não fazer com que aquilo seja a razão da sua vida. Qual que é a razão da nossa vida? Tem que ser Jesus. Tá vendo como é que a nossa caminhada espiritual demora a começar? Porque às vezes eu ponho minha felicidade nas coisas ou na pessoa. Fala, gente, se aquele moço não vou ser feliz nunca. Ou ilusão. Ilusão. Sem aquele carro, você olha pro carro e fala, engraçado, eu achava que ele era melhor. Compra aquele sapato na loja e fala, como que eu vivi sem esse sapato até hoje? O sapato foi engraçado, na loja ele é mais bonito. Tinha mais luz em cima dele. É tanta culpa nos iludir. Até a gente sair da vida da ilusão para entrar na vida real, é um chão. Então eu descubro que Deus habita em mim. Que eu tenho uma vida divina para cultivar. Que tem um Deus que eu posso conversar. Tem um Deus que me ama, que habita aqui. E aí eu tenho que prestar atenção que Ele caminha comigo. E que tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu faço, Ele acompanha. Não é como um juiz, não é isso. É como alguém que me ama. Que não tem um pensamento seu que Ele não conhece. Não tem um sentimento que entrou nesse corpo que Ele não conhece. Mas que Ele está ali para te amparar, para te acolher. Ele sim é aquele que você pode conversar. Ele sim é aquele que eu posso me voltar. Vai ler o castelo lá de Teresa de Ávila. Ela fez esse caminho que eu estou tentando ensinar. Claro que o caminho é mais dividido. Só estou falando 3 etapas aqui. É só para a gente tomar consciência desse tesouro e dessa pérola. É entrar em nós, né? É entender. Aí um desses santos, né, entrou no mosteiro, falaram com ele, e aí qual que é a sua experiência de entrar no mosteiro? Ele falou, interessante, eu entrei aqui 2 pessoas. Agora uma só, o outro eu joguei pela janela. O que ele quer dizer com isso? Ele tomou consciência da vida divina que habitava nele. Tomou consciência desse caminho, porque quanta coisa eu tenho que matar em mim. Se você quiser seguir a Jesus, pega a sua cruz e me siga. Quantas coisas eu tenho que deixar morrer no meu amor próprio? Quantas coisas eu tenho que colocar sob a luz de Deus? Quantas coisas de nadinha eu tenho que abrir mão para que somente Deus possa reinar? Isso é um chão.
Porque o reino de Deus, ele te pede a vida inteira. Isso é um caminho de conversão. Nós não vamos sair daqui fazendo isso hoje, não. Hoje você só vai ter consciência que Deus habita. Depois você vai querer desejá-lo. Até a gente entender tudo isso e viver. Porque não adianta entender, eu tenho que viver. Eu tenho que começar a meditar. Eu tenho que começar a tomar consciência dessa presença em mim. Esse dom. Eu tenho que ajudar os outros a perceber que também ele é o sacrário que Deus habita. Então eu tenho que conversar com o outro com cuidado. Eu tenho que estar diante do outro com respeito, porque ele é um sacrário. Se ele ainda não é, ele vai se tornar. É muito lindo tudo isso. Mas isso aqui é um caminho. Até que chega um momento que vai ficar só Deus. Quando é que vai ser isso? É quando eu caminhar de tal forma em união com Ele, que a única coisa que eu vou desejar na minha vida é o quê? Fazer a vontade dele. A minha vontade e a dele já é igual. O que Jesus falava do Pai? Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. A única coisa que você almeja é Ele. Nós somos o paraíso de Deus. Mas Deus ainda não é o nosso paraíso. Nossa Senhora era o paraíso dele. E Ele era o paraíso dela. Já imaginou quando o dia que a gente aprender a se deliciar com a presença de Deus em nós? Que chão, hein, gente? Que chão. Que chão. O quanto que tudo nos põe para fora, o tanto que tudo nos distrai. O tanto que a gente consegue ficar aborrecido, chateado com o tanto de nada que vai passar e perde aquilo que é essencial. O quanto que as coisas do nosso lado nos trazem, tem o poder de nos destruir. E quanto que aquele que te põe de pé está negligenciado. Um dia que eu descobri esse tesouro. É claro que nós não vamos ser igual esse homem da pérola que vende tudo que tem. Nós somos pai e mãe de família, tem casa, tem menino para cuidar. Para cada um Deus tem um chamado. Vai ter esses franciscanos para isso. Mas nós podemos viver isso? Podemos. Nós vamos aprender que a grande arma da nossa vida, que vai nos abrir portas, chama caridade. De que a gente começar a entender que a gente divide com o irmão, que a gente ajuda o irmão. Isso vai nos abrir portas demais. Entender que Deus habita nele. E que muitas vezes Deus está preso ali que eu preciso ajudar. Então, esse presente de Deus, entender isso, que o reino é o próprio Deus, é Jesus em nós, que Ele está em nós, que Ele é a minha pérola preciosa, Ele é o maior tesouro que eu posso ter na vida. Que o dia que eu descobrir isso, que Ele é a minha maior riqueza, eu vou deslocar a minha riqueza dos bens materiais para a riqueza que é ter Deus em mim. Compreendem? Aí sim eu descobri o meu tesouro. Aí sim eu descobri essa pérola sem preço na minha vida. Mas esse é um caminho que ela tem que ter um começo. E o começo é você começar a se perguntar: como é que está a minha vida divina? Como é que está a vida que habita em mim? Qual é a consciência que eu tenho disto? Como é que eu quero caminhar? Como é que eu sei de Deus em mim? Como é que eu estou fazendo com a presença dEle? Será que eu estou atento ao chamado? Será que eu quero cultivar isso? Será que de verdade eu quero estar na presença de Deus? A nossa alma é a coisa mais séria que nós temos que investir. Porque ela é eterna. O corpo vai ser devolvido, Deus Pai já disse que vai ser devolvido. Mas a hora que eu chegar diante dele, eu só tenho a alma. E nós temos que tomar cuidado com ela. Temos que cuidar dela. Hoje todo mundo vai olhar para a alma, tem certeza. Falar como é que eu estou caminhando. Porque é preciso que a gente descubra isso para que eu possa despertar o meu irmão que está aquela tábua navegando lá em cima do mar sem saber que ele pode mergulhar nele mesmo. A palavra de Deus é rica demais. E a gente não imagina que isso está querendo dizer de nós. Que isso sou eu. Está falando de mim. Está falando desse tesouro que eu tenho dentro de mim e que eu não estou sabendo. Dessa pérola preciosa que está dentro de mim e que eu desconheço. Que é o Espírito Santo a me guiar. Que é ter a presença de um Deus vivo. Aquele que guarda os meus mandamentos. Nós viremos a Ele e faremos nele nossa morada. Estou falando alguma mentira? Está tudo na palavra de Deus. Como que a gente demora a despertar para isso, né? Mas o importante é já ter despertado. Entender que eu não sou só carne. Eu não sou só matéria. De verdade, Deus habita em mim. Isso é de uma grandeza, isso é de uma beleza que a gente ainda não tem a dimensão do que significa isso.
Mas para isso a gente está pensando, está meditando. E vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que é nossa mãe, que teve o privilégio de compreender isso de uma outra forma. E que ela nos ajude, ela olhe para nós hoje e peça a Jesus para cada um de nós. Quais são as graças espirituais que a gente mais precisa para começar de verdade a viver a vida cristã de verdade? Essa vida divina nos incomodar. A estar atento, a não ter a vida despedaçada, a não ter a vida em 2 momentos, mas ter a vida com Deus de forma contínua. Várias vezes por dia lembrar dele, pensar nele, conversar com ele. E não deixá-lo abandonado dentro de nós. Vocês vão até sair daqui pensando nisso. Será que eu deixei ele abandonado ou esquecido? De vez em quando fala, oi, você tá aí? Até com quem você tá conversando, minha filha? Pô, doida? Não. Alguém que habita em mim. Isso é uma coisa louca, a gente não tem dimensão disso não, porque é muito grande pensar nisso. Mas é real. Deus faz de nós o seu sacrário. Isso é belíssimo. Que Nossa Senhora hoje, ela peça a Jesus a graça para nós. Ela que foi sacrário vivo, que carregou Jesus 9 meses. Que ela nos ajude a ir tomando consciência dessa semente que hoje eu estou colocando no seu coração. Estou colocando uma semente. É o reino de Deus, é assim mesmo, vai crescendo. Que a gente dorme e o reino cresce, não é? Jesus vai trabalhando à medida que eu permito. Fala, entra, Senhor. Vem cear comigo, me ensina, me ajuda. Peça ao Espírito Santo para te conduzir. Fala, Jesus, eu quero ser igual um menino, me dá a graça da infância espiritual. Me dá a mão, me conduz. Eu que sou ignorante do ponto de vista espiritual. Eu quero, de verdade, viver esse dom belíssimo que o Senhor me deu, de colocar em dia minha vida de batizado. Que a partir do momento que eu fui batizado, eu recebi esse dom da presença de um Deus vivo em nós. E que a nossa vida possa revelar para todos aqueles que não sabem que em cada um de nós, de verdade, Deus habita. Esse brilho de Deus em nós possa não conseguir ser segurado, mas que ele possa iluminar todos os lugares por onde a gente passar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ficar de pé? Oi! Muita gente me pergunta onde encontrar os livros e produtos que a gente indica aqui no canal, principalmente os livros da Doutora Filó, que vocês pedem bastante. Então vamos lá, bem rapidinho. Primeiro, aqui na descrição do vídeo, bem na parte de cima, aparecem os itens recomendados. É só tocar e abrir. Agora, se você quiser ver tudo organizado por tema, faz assim. Clica no logo do canal ou no nome do canal para ir até a página do canal. Lá em cima, procure a aba Loja. Dentro da loja, eu separo por coleções. Livros, a mais procurada, bíblias, terços e rosários, novenas e imagens. Pronto! Agora ficou fácil achar tudo o que a gente recomenda por aqui. Deus abençoe!